Ok? Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer também a presença de todos vocês. E hoje nós nos encontramos para uma reflexão a respeito da mediunidade. Um tema, como a Luísa falou, que ele é desafiador, que ele é instigador e que nos leva a pensar um caminho percorrido desde os primórdios até hoje. E isso me motivou a trazer um pouco dessa reflexão para esse nosso encontro, né? Bem, com relação à mediunidade, nós temos aí, desde os primórdios da Grécia, das civilizações do Oriente, do Ocidente, a figura do médium sempre pensada por um bruxo ou bruxa, por um piton, uma pitonisa, por um sábio, que eram conselheiros dos faraós, dos reis, etc., ao longo de toda a história da humanidade, né? E a eles era atribuído um poder sobrenatural, uma espécie de mensageiro direto de Deus, e que previa ali grandes avanços ou grandes catástrofes. E, na verdade, a reflexão hoje é um pouco no sentido contrário, né? Falando, olha, a mediunidade hoje, ela é uma característica de todo ser humano. Todos nós temos, em maior ou em menor intensidade, porém, cabe a nós desenvolvê-la, estimulá-la ou não, né? E, para isso, nós temos o quê? Com a chegada da doutrina dos espíritos, né, nós temos aí uma espécie de descortinamento, né? Até a gente já falou, né? Era uma constante, bruxas, pitonisas, deuses, magos, que se diziam sempre em contato com o mundo espiritual. Mas quando o Espiritismo, revelado por Allan Kardec em 1857, né, no Livro dos Espíritos, ele fala, olha, mediunidade, vamos entendê-la como uma matriz de conhecimento. O que precisou acontecer um pouco antes, né, por volta de 1854? O fenômeno das mesas giratórias, ou das mesas girantes, como queiram, né? E a espiritualidade naquele momento precisava provar que existia. Mas ali nós já tínhamos uma série de séculos de cultura, de hábitos. Nós tínhamos ali um resultado de civilizações que criaram os seus deuses, os seus mitos, os seus dogmas. E então, nesse ponto, a espiritualidade fez uma intervenção dizendo, olha, nós estamos aqui, né? E com isso, nós temos aí uma nova forma de se pensar. Opa! A luzinha onde é, Gabriel? Então, com isso, nós temos uma nova forma de pensar a relação entre os seres humanos e a imaterialidade, né? Então, com uma grande dose de racionalidade, reflexão e conhecimento. Hoje a proposta é muito pensar a mediunidade, mas também através de uma fé raciocinada. Não existem mágicas, poderes absolutos. Existe sim uma sensibilidade que as pessoas, como eu já falei, estimulam, desenvolvem, procuram colocá-la em prática, porém não é mágica, é apenas um dom, ou melhor, uma característica que todos nós temos. Muito bem, no contexto atual existem várias teorias e uma delas onde todos, né, desculpem-me. Então, onde todos somos médios e todos sentimos influências. Quem de nós não tem um dia ruim, não é?
fala, meu Deus, o que mais resta acontecer no dia de hoje? Ah, está chovendo, eu não trouxe guarda-chuva. Está frio, eu não trouxe um casaco. Tive um desentendimento com o chefe no trabalho. Isso tudo nos torna humanos. Isso tudo nos torna pessoas que buscam, né, que têm a necessidade de buscar um conhecimento para poder entender esses outros fenômenos que estão à nossa volta. Tá? Então, o contexto atual, nós sentimos aí a influência, uns mais, outros menos, de entidades, espíritos desencarnados, e que estes podem influenciar as nossas decisões cotidianas, nossos sentimentos, pensamentos, desde que estejamos abertos e sintonizados com essas entidades, com esses espíritos, com esses irmãos, né? Por isso, a necessidade de mantermos uma boa energia, um equilíbrio diante de tudo que nos vem como desafio na vida, quer seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida em família, na convivência, e muitas vezes, né, a gente que estuda um pouquinho, né, Luiz, a gente entende que muitas vezes os maiores desafios estão dentro da nossa casa, né? O que nós precisamos aprender com isso? Tudo isso, se a gente parar para pensar, é uma evolução da mediunidade em todo esse contexto. Deixamos de ser magos para sentirmos sentimentos que não são tão puros, mas que normalmente nos levam a um raciocínio, a fé raciocinada que disse antes, e que nos torna seres pensantes, críticos, e que podemos, portanto, tomar decisões e escolher estar sintonizados no bem ou no mal. Como eu falei, somos bombardeados a todos os momentos, né, por pensamentos oriundos de amigos, inimigos espirituais. Temos que estar aí, procurar estar sintonizados com esses bons espíritos, para que nós possamos nos sentir mais equilibrados, serenos, e com isso melhorarmos o nosso padrão vibratório. Como eu disse no começo, a mediunidade nos foi trazida desde a antiguidade clássica, né? Onde coube a revelação espírita de desnudar o caráter dogmático deste conceito e nos trazer uma visão mais científica e filosófica. É uma convergência, como se dois astros estivessem em direção opostas, vindo no mesmo sentido. Onde nós temos aí a religião e a filosofia, não é? Então, o milagre, a crença em que se eu dançar na chuva, ou melhor, dançar vestido de A ou B, vai chover, ou enfim, outros exemplos que nós temos, vai trazer uma solução, porque nós temos aí como demanda, como problema, né? Então, essa convergência fala, olha, você pode até fazer chover, mas aí você tem outras formas, né? Você vai ter aí outros artifícios para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, né? Então, para que eu possa fazer um bolo, não adianta, eu tenho que ter farinha, ovos, leite, outros ingredientes e fazer uma mistura. Isso é química, não é? Mas também é importante que para nós que queiramos estar sintonizados com algo maior, com a espiritualidade, é ter outros tipos de ingredientes também. Em primeiro lugar, a nossa fé, a nossa disposição para o bem, a nossa vontade de acertar, a nossa disposição em aprender, em ler, em buscar conhecimento. É assim que nós fazemos essa alquimia, essa receita que pode nos melhorar enquanto seres humanos. Bem, até meados do século passado, nós tínhamos ali a comunicação de espíritos, que eram intensos, né, ocorriam em lugares variados, né? Então nós tínhamos lá, senão vou mudar de novo, relatos de pessoas que viviam em sítios, fazendas,
vilas rurais que viam e ouviam manifestações de espíritos, gerando medos, desequilíbrios generalizados. Estes casos escassearam com o passar do tempo. Se vocês observaram, a gente falou que lá no século XIX havia necessidade da espiritualidade manifestar-se através de mesas giratórias. Depois, ao longo do século XX, nós temos manifestações pontuais. Nós temos ali manifestações em zonas rurais, em fazendas, nas cidades. E as pessoas até então pensavam, nossa, essa pessoa está possuída, essa pessoa está perturbada. Não é? E muitas vezes, isso ocasionou sérios problemas. Tivemos aí ao longo do século XX a constituição de vários manicômios, né? Tivemos a constituição de uma legião de pessoas que ficaram à margem da sociedade e eram tidas como loucas. Mas não eram loucas. Eram pessoas que tinham uma conexão um pouco mais extensiva com a espiritualidade, cujas capacidades eram estimuladas naturalmente ou então que buscaram conhecimento e que esse próprio conhecimento acabou por ser aí um norte em suas vidas, não é? Então, ao longo do século passado já, né, o século XX, nós temos aí este entendimento da espiritualidade como pessoas que ficaram perturbadas e foram recolhidas em outros lugares, em outros patamares diferentes da convivência natural com alguém em sociedade, tá? Então, portanto, a mediunidade no mundo atual, ela também provoca uma reflexão da sociedade que nós queremos, desta convivência. Como nós vamos fazer para nos melhorar, reforma íntima, a cada um de nós, mas também como eu posso melhorar as minhas relações. Falamos aqui de relações no trabalho, na família, não é? Como podemos melhorar o diálogo? Um diálogo que está tão difícil hoje. Se nós pensarmos, então, politicamente, nós temos ali inimigos mortais. O que precisamos tirar disso? Né? Quais as reflexões de convivência de A e de B, do bem e do mal? Será que somos todos efetivamente seres somente bons? Eu creio que não. Muitas vezes nós temos aí ações que quando você para pensar, fala, nossa, mas fui eu? Eu falei isso para aquela pessoa? Eu tive essa ação, essa conduta? Não, não sou eu. Sinto lhes dizer, foi você. Cada um de vocês, e isso faz com que nós tenhamos a obrigação de pensar e de nos melhorar. E essa relação entre o bem e o mal que habita cada um de nós todos os dias, em pequenos gestos, em pequenos egoísmos, em pequenas ações mesmo. Então, por isso, a necessidade de entender um pouco desse contexto, né, ao longo aí do tempo. Percebemos ainda uma mudança no perfil das comunicações entre o mundo material e o imaterial. Os espíritos superiores mudaram suas formas de comunicação, alteraram a sua estratégia de trabalho. Bem, se nós tínhamos lá poderes mágicos e depois pessoas que tinham comunicações em locais específicos e eram perturbadas, isso tudo ao longo do tempo vai mudando, né? E aí nós começamos a entender que nós temos vários irmãos que passaram a ter contato, né, com médiums psicofônicos, doutrinadores, passistas. E eu até acrescento
é o médium cognitivo hoje. Por quê? Nós temos pessoas que elas sentem. Muitas vezes elas não ouvem ou conversam ou aplicam passes, mas elas sentem presenças. Elas têm sonhos, elas têm desenhos em suas telas mentais, como diria Luísa, tem inspirações, não é? E essas inspirações fazem com que nós também possamos mudar o nosso comportamento, como eu venho explicando até aqui, né? Esse comportamento passa a ser reflexo de uma nova mediunidade, de uma nova forma de se relacionar com o outro e com o imaterial. Por quê? O que está acima está abaixo. Então nós temos que pensar que é possível fazer sim, cada um de nós sermos seres melhores. É possível sim fazer um mundo melhor. Basta que estejamos destinados. Ah, mas precisa ser médium para isso? Se todos somos médiums em maior ou em menor sintonia, nós temos essa condição, essa capacidade de ir para esse desafio, de nos propormos, né, a esse desafio. E com isso as conversas se dão de forma mais estruturada e produtiva, com auxílio e esclarecimento. Aqui na casa nós temos alguns trabalhos que ajudam os irmãozinhos mais necessitados. E aqui eu não falo necessariamente de irmãos encarnados, né? Por quê? Todos os irmãozinhos que chegam até nós, eles precisam de auxílio. Muitas vezes eles não sabem que fizeram a passagem, que estão em sofrimento, que estão em busca de ainda, em apego ao material, em apego à família, em apego a si próprio. Então é necessário fazer o quê? Um esclarecimento, um auxílio, um acolhimento, palavra tão dita hoje em dia, esse acolhimento. Então é necessário você falar, olha, você tem um propósito? Ah, eu quero me vingar do Gabriel porque em outro momento nós tivemos uma disputa por uma situação X. Muito bem. O que levou, ou melhor, o que me tornou essa disputa? No que ela me transformou? O que eu deixei passar? Né? Então, aí fica uma forma de você sensibilizar no irmãozinho de que tudo que ele está buscando, ou se foi permitido que ele chegou até aqui, que ele possa se propor a melhorar e ir para um outro caminho. Isso tudo é acolhimento, é ouvir, é entender. Muitas vezes nós temos situações de revolta, nós temos situações onde há movimentos físicos, há movimentos, há palavras, né, um pouco mais ásperas. Temos aí situações que envolvem um pouco mais de necessidade, até mesmo psicológica, de acolher tudo que se chega. Perdão, eu fiz um parêntese porque isso me toca bastante e acho útil, né, tá apontando um pouco. A mediunidade, ela é uma grande bênção, e eu não vou me acertar com esse negócio aqui, mas enfim, a mediunidade é uma grande bênção de Deus, para que consigamos vencer as nossas mais íntimas adversidades. Somos dotados de grandes desequilíbrios acumulados em inúmeras encarnações. Numas cometemos crimes indescritíveis, em outras fomos cruelmente massacrados por nossos irmãos de caminhada. Carregamos todas essas experiências dentro de nossos perispíritos. Muitas vezes nos acreditamos vítimas de injustiças e nos colocamos como injustiçados. Mas, na verdade, não existem vítimas do mundo. O que existem são seres humanos imperfeitos e cheios de desequilíbrios que caminham lado a lado em busca de amor, de esperança.
Demoramos anos, séculos, milênios, mas em algum momento vamos compreender que, mesmo sendo longo o caminho e difícil a caminhada, esta é a única forma de nos melhorarmos e progredirmos em prol de uma sociedade melhor e mais harmoniosa. Bem, se isso não nos toca, é importante a gente fazer uma reflexão a partir de agora, deste momento. O que eu quero ser? Como eu vou me apresentar para o mundo? Todos nós temos dons, temos capacidades, temos inspirações. Todos nós estamos conectados com Deus, com o universo, e isso nos faz especiais. Isso nos faz médiuns, médiuns com potência, com necessidade de buscar mais conhecimento e de promover uma sociedade melhor, como eu já falei. Viver no bem, cultivar bons pensamentos, hábito da oração são descritos como os verdadeiros elixires contra irmãos negativos e que se comprazem com o mal e com a negatividade. Esta fórmula é bem conhecida por todos os indivíduos e sua execução se faz sempre difícil e exige das pessoas uma grande dose de perseverança, transformação e vivência cristã. É fácil nós orarmos pelo nosso inimigo? É fácil a gente lembrar de uma pessoa, nossa, hoje é aniversário daquela pessoa, mas ela me magoou tanto e eu gostava tanto dela. Eu consigo mandar uma mensagem de celular, de WhatsApp, consigo ligar, piorou, né? Porque ligar envolve contato humano, troca de emoções, de sentimentos, não é? Esse é o desafio. Eu me lembro que uma vez eu vi um vídeo de uma atriz famosa e que ela falava, olha, um grande executivo da emissora me prejudicou. E eu fiquei com muita raiva desse executivo, porque eu perdi várias oportunidades nos anos seguintes e eu tinha um contrato e papéis bons. E eu fui me alimentando uma raiva, alimentando algo que ela falava, não, eu vou mandar um presente no dia do aniversário dele, que ele não vai esquecer nunca mais. E ela começava a imaginar esse presente, o que seria. Um presente negativo, eu não vou entrar aqui em detalhes. E essa entrega, qual efeito surgia? Qual efeito tinha para ela enquanto pessoa? Só negatividade. Era uma troca de energia tão negativa que nada de bom voltava para ela. Era apenas uma vingança. E essa vingança, a partir do momento que eu cheguei lá e falei, tome, acabou. Por quê? Você vai ver a reação da pessoa, a menos que você esteja ali, junto. Mas muitas vezes é aquela história, a vingança é um prato que se come frio, né? E aí você passa a imaginar como teria sido a reação da pessoa a receber um presente ruim. Então isso tudo faz com que nós tenhamos que ter um pensamento de mudança. O que eu posso melhorar em mim? Como eu posso melhorar? Quais são as atitudes no dia a dia que vão permitir que eu olhe para mim, no espelho e diga, não, eu sou uma pessoa bacana. Ainda que eu não domine todas as técnicas, como diria Carl Jung, que eu conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar um ser humano, que eu seja apenas um outro ser humano, sabendo que ele tem dor, que ele tem sentimento, que ele tem emoções, e eu também.
Então precisamos estabelecer limites para que tenhamos um mundo mais harmonioso. Bom, uma referência bibliográfica, eu peguei um artigo que eu gostei bastante. Está aí, quem quiser pode procurar na internet. Ele é um artigo bem mais longo, né? E ele proporcionou uma reflexão nesse sentido, né? De entender a mediunidade como algo numa linha de tempo, lá atrás com dogmas. Esses dogmas resultaram em comportamentos, em cultura. Essa cultura, ela permaneceu por séculos e trouxe consequências até a chegada do Espiritismo, há cerca de pouco menos de 200 anos atrás, e que a espiritualidade, nesses quase 200 anos, utilizou de artifícios para nos sensibilizar. Muitas vezes com fenômenos físicos, e esta casa, num passado não recente, mas também não tão distante, né, Célia? Também foi palco de situações, também de manifestações como estas, e essa evolução, que hoje fala muito mais da sensibilidade, da inspiração, da necessidade de mudar-se, da necessidade de poder falar, estou melhorando enquanto ser humano. Este é um dos recados, né, que eu gostaria que ficasse, e sim, todos somos médiuns, todos temos a capacidade de nos mudar. Tem uma frase que me tocou bastante nesses últimos tempos e que eu não conhecia, que é de Bezerra de Menezes, e que eu olho para ela, eu participei de um evento, e todos os dias cedo pela manhã, né, eu olho para ela e falo, ah, danada, você me pega, né? E que é, mais uma vez, torna-se imprescindível renovar conceitos e reciclar métodos, a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras de mentalidade imortalista e fraternal. Ou seja, somos seres pensantes, temos a condição de promover mudanças. Muitas vezes nós chegamos aqui, a gente vem aqui na casa e quem está com mais frequência vê pessoas chegando, nossa, aqui se faz A ou B, tem manifestação de espírito aqui, ai, eu tenho medo. Então tá aí. Como o Espiritismo se posiciona ao longo do tempo e que reflexões ele tem que trazer para que nós possamos aí, portanto, avançar continuamente rumo ao futuro, né? E que possamos atingir, sim, esses patamares de instituições multiplicadoras de mentalidade, imortalista e fraternal. Por quê? Estamos aqui hoje, agora, em 2023, e daqui a 100 anos. Onde estaremos? Lembrando que o espírito é imortal no céu ou onde quer que seja, todos temos. Como? Uma barriga sendo reencarnada. Exato. Então, como nós queremos estar daqui a algum tempo, já que somos imortais? E pensar o amor daqui por diante como algo fraternal. Claro, nós temos aí o amor romântico, o amor pelos filhos, né? E esse amor tão incondicional faz com que nós nos projetemos para esse futuro, né? Então, mais uma vez, se torna imprescindível renovar conceitos, reciclar métodos, a fim de que sim, possamos atingir outros patamares diferentes daquele que estamos hoje. Bom, são 8 horas, eu não sei se é o tempo suficiente. É isso, Luísa? Tem mais coisa para falar? Pode dizer, Não,
É isso, são 8 horas e não sei se alguém tem alguma pergunta, se quer, né, se manifestar, enfim, ter alguma troca, fico à disposição. Tranquilo? Então tá, muito obrigado. Né? Imagine. E aqui estamos. Oi? Então vai sair correndo com o gravador.